Fala, rapaziada, de volta ao Barões do Rádio e hoje com a honra de receber o professor Heródoto Barbeiro, craque da comunicação, do rádio, da TV, sabe tudo de história, por que não, professor de tanta gente importante. Esse Barões do Rádio tem a colaboração do pessoal do Magazine Luiza, hashtag tem no Magalu. Agora tem Heródoto Barbeiro para você aqui no Barões do Rádio. Barões do Rádio. Mais um Barões do Rádio, com o prazer de receber Heródoto Barbeiro. Heródoto, olá. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado. Heródoto, queria começar te perguntando sobre uma entrevista primeira que nós fizemos aqui no Barões do Rádio com meu amigo, infelizmente não está mais aqui, Ricardo Boechat, e ele faz uma referência direta a um encontro que vocês tiveram, alguma cerimônia, algum prêmio, falando uma frase sua, dizendo que a sua experiência no rádio se arrependeu, que foi tardia. Como é que foi esse começo? Por que o rádio te encantou tanto, Heródoto? Bom, primeiro eu queria dizer que eu fiquei extremamente emocionado quando eu vi a sua entrevista com o Boechat, porque eu vi na semana exatamente que aconteceu o acidente e o Boechat acabou morrendo. Então foi uma coisa para mim muito prazerosa, queria te agradecer, inclusive, né, pela menção lá, ficou muito bacana. Mas olha, eu na verdade comecei trabalhando na TV Gazeta, porque eu trabalhava no curso objetivo, que era no prédio da Gazeta. E eles acabaram precisando de um apresentador de um programa semanal. E aí eles diziam, mas o que aconteceu? Como é que você caiu lá? É que o Objetivo, ele tinha trazido o primeiro sistema de televisão, de ensino por televisão. E eu então tive aulas de televisão com o pessoal da antiga TV Record, lá no Objetivo. E eu gravei lá 30 horas de aula de História do Brasil, curso inteiro de História do Brasil. Então encontrei o diretor da TV Gazeta, ele chamava-se Marco Aurélio. Ele falou, pô, você faz lá e tal, não quer fazer uma coisinha? Eu comecei a fazer uma coisinha, duas coisinhas. Bom, aí eu trabalhava lá na Gazeta, né, fazendo esses programas. E aí conheci o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor da Jovem Pan. E ele falou, ó, estou precisando de alguém lá no Jornal da Manhã para fazer comentários de política internacional. Inicialmente política internacional. Aí eu fui lá, que era ainda, pra você ter uma ideia, era lá no aeroporto. Ainda na Avenida Miruna. Na Avenida Miruna. Então, quando eu abri a porta do estúdio, eu vi lá os monstros do rádio na minha frente. Josival Peixoto, Franco Neto, Antônio Delfiol e também o Barão Fittipaldi. Que não é meu parente. Que não é seu parente, mas é pai do Emerson Fittipaldi. Do Emerson, Mas você sabe de uma coisa? Eu participei da primeira vez do jornal lá. Não abri a boca. Ficou quietinho, só olhando? Só olhando para lá e para cá para ver como era. E aos poucos eu fui aprendendo com ele. Já tinha o Repita? Já era do mesmo jeito? Tem, já era. Aliás, a história do Repita, não sei se você sabe. Como é que é? A história era de um locutor lá também, que eu gostava muito, chamado... O apelido dele era Capota. Capota. Mas era o Antônio Alexandre. Isso. E ele era um gozador, tirador de sarro. E um belo dia ele entrou dentro do jornal lá, antes de eu chegar. Quando eu cheguei já tinha o Repita. E alguém deu ordem, ele gritou, Repita! E o Fernando, que era o diretor, ouviu, correu lá e falou, pô, que ganho botaram o Repita no ar. Começou. É o Antônio Alexandre, irmão do Nelson Tatá Alexandre, que trabalhou no Balancê, Perdidos da Noite, junto com o Fausto Silva. É isso aí. Que demais. Mas tua história no rádio, você contou esse início. Mas você sempre foi professor de história, né, Heródoto? Assim foi tua carreira durante muitos anos. Na verdade, eu trabalhava paralelamente. Pra você ter uma ideia, quando a Jovem Pan mudou para a Avenida Paulista, eu entrava no jornal da Jovem Pan às 7, saía às 9. Às 9h40 eu atravessava a rua e começava a dar aula no Objetivo, que era do outro lado da rua. Que loucura, hein? Então eu acabei juntando as coisas e fui levando, assim, durante muito tempo, trabalhando como professor e como jornalista. Não como jornalista. Na verdade, eu não era jornalista. Você dá sua opinião. Aí alguém lá do departamento de RH da Jovem Pan falou, é o seguinte, para continuar aqui você não tem que ter diploma de jornalismo. Aí o que acontece? No mesmo prédio em cima tinha a Casper Libero. Aí eu fiz vestibular e comecei... Você fez vestibular? Fiz vestibular. E aí fiz o curso de jornalismo na Casper Libero. Também. E aí, finalmente, além de ser professor de história, finalmente jornalista. Virei lá. Aí me inscrevi lá no sindicato, aquela coisa toda. Aí virei jornalista. E como é que foi esse momento, primeiro no Jornal da Manhã, que você começou na Jovem Pan? Você disse que começou fazendo comentários de política internacional e aí você acabou crescendo o teu espaço. Na verdade eu não fui crescendo, eu fui aprendendo lá com eles, porque lá tinha gente muito boa, ótima, excelente. E um belo dia tinha um programa à tarde apresentado pelo Ney Gonçalves Dias, que era um cara também que tinha um improviso maravilhoso. E eu não sei por que razão o Ney mudou, ou foi trabalhar na televisão, sei lá. E aí não tinha quem apresentasse. Aí me deram a oportunidade e eu fui apresentar
salvo engano, era o São Paulo Agora. São Paulo Agora, programa da tarde, né? Programa da tarde. E era um programa de variedade, entretenimento, alguma coisa assim. Entrevistas, essa coisa toda. Então aí foi uma outra grande oportunidade que eu tive lá na Jovem Pan. E aí você pegou a embocadura, Ronaldo? Você já falava bastante com o professor. Tudo bem, mas, meu amigo, você perde aquela turma, você tem que estar aprendendo, né? Eu estou citando alguns que eu estou me lembrando agora, mas outros e outros pelos quais... Bom, cheguei na Jovem Pan e encontrei lá quem? Osmar Santos narrando futebol. Imagine só que coisa extraordinária. Não. E aí o Osmar também acabou mudando de rádio, foi para a Rádio Globo. Você foi também para a Rádio Sistema Globo CBN, onde, convenhamos, foi o maior espaço seu no rádio, né? Como é que foi essa transição? Por que você deixou a Jovem Pan? Olha, eu acabei deixando a Jovem Pan porque recebi... Primeiro porque o Osmar estava lá, eu já tinha muito contato com o Osmar. Segundo que eles estavam precisando lá de um comentarista na Rádio Excelsior, que tinha um jornal que competia com o da Jovem Pan. De manhã. De manhã, chamava Ouça, porque não tem a revista Veja? Sei, o rádio era Ouça, o jornal da Rádio Excelsior. Da Rádio Excelsior. E aí eu fui trabalhar lá e comecei a trabalhar também na Rádio Globo, num programa chamado Seu Redator-Chefe. Olha. Que tinha um cara que trabalhava lá na Bandeirantes, Cléo Medeiros. Tá. O Cléo foi meu colega lá. O Cléo era o editor-chefe do Seu Redator-Chefe. Aí eu fazia comentários para a Rádio Globo. Então aí eu fui me enturmando lá e tal, e fui ficando. Pessoal, estou super feliz de estar aqui com o Magazine Luiza. Vou falar para vocês, esses dias eu precisava de coisas lá para casa, várias coisas. Resolvi abrir o Super App Magalu e realmente me surpreendi, porque encontrei tudo o que eu queria, tudo mesmo, de verdade. Nunca imaginei, por exemplo, que eu iria comprar creme dental no app, ou então bolacha, fralda, produtos para pet, livros. Agora eu já sei, sempre que eu precisar de qualquer coisa, eu abro o app, fora que sempre tem uma oferta imperdível por lá. Então faça como eu, baixe o Super App Magalu e mantenha instalado, viu? Assim você não perde nenhuma novidade. Muito mais do que você imagina, a hashtag tem no Magalu. Tá de volta, Heródoto Barbeiro, no Barões do Rádio. E aí veio a CBN, tempos depois. Você começou com a CBN, Heródoto. Como é que foi pegar uma rádio do zero, uma rádio do nada, e ser o principal âncora dessa rádio por quantos anos? Eu trabalhei lá, bom, na CBN eu comecei quando ela foi fundada, em 91, acho. 91. Eu trabalhei acho que uns 10 anos, por aí. Mas como eu trabalhava no Sistema Globo de rádio, eu era gerente de jornalismo aqui em São Paulo. E a empresa resolveu abrir uma rádio de notícias em São Paulo para concorrer com a Bandeirantes, Sei. com a Jovem Pan e com a Eldorado. Então, foi me pedido inicialmente pelo diretor-geral da empresa que fizesse um rascunho de uma rádio notícia. Você rascunhou. Eu rascunhei. Lá inicialmente todos os passos da CBN. E não era ainda CBN, ninguém pensava em CBN. Nada. Era o seguinte, eles iam pegar uma rádio de São Paulo, que era Excelsior, e uma rádio no Rio de Janeiro, chamada Eldorado. Olha que coisa interessante. E a gente ia colocar em cadeia e nós íamos começar primeiro fazendo a manhã inteira de notícias, depois a tarde inteira e depois... Tá. E eu fiz um rascunho disso. Mas aí o diretor saiu da rádio e o projeto pifou. Então ficou mais lá um tempo. Na gaveta. Na gaveta. Até que o vice-presidente da empresa, que é o José Roberto Marinho, filho do Roberto, ele então decidiu realmente fazer uma empresa de comunicação 24 horas. Aí, como ele sabia que eu tinha mexido com isso, ele me chamou e eu ajudei então a montar o projeto da CBN juntamente com outras pessoas. Deve ter sido um momento maluco, né? Porque começar uma rádio do zero, assim, do nada... Foi, realmente. Mas foi uma oportunidade maravilhosa. Quando estava pronto o projeto, eu cheguei para ele, para o José Roberto Marinho, ele falou, pô, tá pronto e tal... O pessoal lá tá todo mundo ajudando, tem várias pessoas que ajudaram a fazer. Mas eu falei, eu tinha uma ideia. Ele falou, qual é? Eu chamava de Zé. Vem lá. Só um dos donos. Né? Um dos donos. Falei, Zé, é o seguinte, nós temos que ter um diferencial aí com as nossas concorrentes. Falei, qual é? Vamos colocar essa rádio no FM. Ele falou, você é louco? FM é rádio de notícia, de música. Eu falei, Zé, a gente quiser colocar no FM, vai ser... Não. Aí foi lá numa reunião com a direção no Rio de Janeiro, lá, de todo o Sistema Globo de rádio. Não. E aí começou no AM, e eu falando. Bom, aí um belo dia, o canal de FM em São Paulo era 90,5, chamava Rádio X.
Rádio X, aí. Aí mudou o diretor-geral da empresa de novo, ele chama Plínio Marquini. E o que ele fez? Olhou o faturamento lá da Rádio X, ela estava no vermelho. O que ele fez? Tira do ar. Quando tirou do ar, eu corri na sala dele. Falei, escuta, podemos colocar aí a CBN aí no FM só 3 meses? Só para ver o que acontece. Nunca mais saiu. Que demais. Aí foi o nosso diferencial competitivo com a Bandeirantes, com a Jovem Pan e com a Eldorado. Nós navegamos nisso tranquilo durante anos. Pois é. E até hoje surgir a Band News. A Band News, E houve essa migração e hoje todo mundo está... Já nasceu o FM. Já nasceu o FM desde o começo. E fui convidado para trabalhar lá. Foi convidado. Ainda bem que eles me aceitaram. Não foi isso não. Não foi isso não. Mas foi bem no começo, né, Heraldo? Foi logo no começo. O Heraldo foi chamado. À época, o Heraldo era o cara, né, da CBN, era o cara das manhãs. Foi uma honra ter sido lembrado. E foi chamado. Eu não participei desse momento, estava chegando lá ainda, mas foi um momento que eu lembro que me contaram. Na CBN foi um sucesso. Né? A marca do Heraldo Barbeiro virou algo nacional. E esse é um dado interessante, Heraldo, porque o rádio sempre foi, e ainda é, uma força muito grande na sua localidade, especificamente na cidade onde ele está. Fazer um negócio para o Brasil inteiro, em rádio de notícia, foi algo desafiador, imagino, né? Sem dúvida. Agora, a gente sempre teve noção do seguinte, eu ajudei a montar o projeto. Qual foi? Nós criamos blocos nacionais e blocos locais. Né? Então, quando a gente entrava no bloco local, as emissoras locais entravam com o seu bloco local. Eu imagino que deve ser assim na Band News também. Band News, é verdade? Então, a gente fazia o bloco local, eu fazia o bloco local. Eu fazia o nacional e o bloco local São Paulo. Bom, muito bem. Aí dizia, pô, e aqui que a gente fazia? Eu pegava o meu colega que trabalhava comigo e falava o seguinte, vai no estúdio do Nacional. Ele e eu ficava só no estúdio local São Paulo. Aí eu fazia 2 transmissões simultaneamente. Eu fazia uma nacional, num estúdio, e a outra local, onde eu trabalhava. Bom, eu trabalhava também simultaneamente na Cultura. Trabalhei 18 anos na TV Cultura. Na TV Cultura. E eu aprendi como é que os caras usavam o Master na TV Cultura. E eu levei a ideia para a CBN. Qual era? A ideia era o seguinte. O canal de satélite, eram 2 canais de satélites. Lá na CBN. Então, um era o ar e outro era usado só para comercial, babá. E eu aprendi na TV Cultura que eles usavam 2 canais e com um canal eles controlavam a rede. Então nós conseguimos colocar isso lá também. Então nesse canal, eram 2, a gente passou a controlar. Então o técnico que trabalhava em São Paulo, ele controlava a rede do país inteiro. Que maravilha. Esse é um diferencial que você consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Na Band News eu tinha aprendido um pouco essa história, Geraldo, confesso para você. Agora, como é que era esse momento, principalmente de manhã, né? Tem pessoas que acordam de manhã com mau humor danado, e no rádio, evidentemente, chega lá e fala, tô com dor de cabeça, não estou muito bem hoje, briguei com a minha mulher, não funciona. Como é que era de manhã fazer um jornal tão ouvido como era o Jornal da CBN? Bom, pra você ter uma ideia, eu trabalhava à noite na TV Cultura. Exato. E de manhã na CBN. Exato. E eu era gerente. Que hora que eu saía da CBN? Que hora você dormia, Heraldo? Certo ou não? Tinha dia que eu saía direto da CBN para a TV Cultura. Entrava às 5 da tarde lá, pra você ter uma ideia. Primeiro, você tem que levar uma vida muito regrada. Segundo, eu sou budista, eu faço meditação. Terceiro, que tem o yoga, não sei se você conhece. Qual é? É o yoga da gargalhada. Pode parecer coisa de maluco. Como é que funciona? Você gargalha, você dá risada sem parar. Eu ia da minha casa até a CBN dando risada. Cara, não, esse cara deve ser louco. No carro, ali fazendo exercício. Exatamente. Quando você chegava lá, você não podia chegar bom dia. Você tem que chegar lá. Você faz isso, certo ou não? Não tem jeito. Mas eu fazia esse exercício de yoga, eu faço, ainda faço yoga. Então você chegava lá com uma força muito grande. Você chegava lá para puxar o cara mesmo para você. Que bacana. Heraldo, você trabalhou com muita gente bacana na CBN, né? E tinha um entrosamento ali, falando às vezes de futebol, política, claro, né? Coisas do cotidiano. Queria que você contasse um pouco como é que era essa rotina no Jornal da CBN, com seus companheiros. Olha, primeiro é o seguinte, primeiro é que a gente entende, você sabe muito bem isso, que ninguém faz jornalismo sozinho. Nunca. Nós fazemos uma equipe, faço aqui, todo mundo faz. Então a gente criou esse espírito muito de equipe. Então havia essa possibilidade de você muitas vezes colocar coisas que não eram exatamente o noticiário. Era pegar um comentário da Cátia Tofoleto sobre o Corinthians, não estava no script. Aliás, não tinha script. A Cátia Tofoleto, grande repórter da CBN durante muitos anos, corintiana roxa, né? Só para explicar aqui. E eu não sei se você sabe, eu trabalhava de pé.
Eu nunca quis fazer sentado. Por quê? Por quê? Porque ninguém fala bem sentado, você fala bem de pé. Estou descobrindo isso agora, hein? Vou levantar aqui. É sério. Você já viu o professor dar aula sentado? Não Fica de pé, pô. Eu dei aula, pô, eu fui professor, eu sei disso. Ela. Então, quer dizer, quando você está de pé, outra coisa, você não dorme. É verdade, não tem como dormir em pé. Ela. Então, o que acontece? O pessoal, eu tinha bancada, todo mundo sentado, eu falava para eles, fica de pé. Não, aí eu trabalhava com headphone de pé. Então eu andava também para lá e para cá. Como o jornal tinha 3 horas e meia de duração, às vezes eu ficava cansado. Claro. Sentava não, eu ficava de cócoras no canto. Aí os caras iam lá e diziam, ele está dormindo lá no chão de cócoras. Ah, não, estou fazendo aqui yoga, estou tranquilo, estou de boa, não estou fazendo nada demais. Você criou vários espaços no CBN, um dos mais... Tem vários, né? Tem várias histórias, vou contar algumas aqui. Mas tinha o espaço da Rádio Sucupira, né? Como é que você criou essa ideia, Heródoto? Olha, criou o seguinte, na verdade essa inspiração foi de um grande cara que trabalhava com o Hélio Ribeiro. Ele era o técnico de som do Hélio Ribeiro. E ele foi meu amigo pessoal, chamava-se Johnny Black. Uhum. O Johnny Black era o apelido do José Antônio da Silva. Então, o que acontece? Ele me ensinou que com coisas musicais você era capaz de fazer um comentário. Então, sei lá, aparecia uma coisa, eu fazia um sinal e ele soltava assim, pegar, ladrão, pegou, sabe ou não? Tinha uma sintonia. Tinha uma sintonia. Muito bem. Então, quando tinha, vamos dizer, alguma coisa exótica dos políticos, ele soltava a trilha do Bem Amado. Do Bem Amado. Grande novela. Aí eu falei, puto, o Bem Amado é o Odorico. Aí eu fui lá no SEDOC da TV Globo, porque era da mesma empresa, e pedi para decupar as falas do Odorico. Aí eu trouxe a ideia da gente fazer o Odorico. Aí eu chamei o pessoal lá, meus colegas que trabalhavam lá, começaram então a editar o Odorico, e ele passou a comentar as notícias da semana na sexta-feira. O Odorico, o personagem, é o personagem do Bem Amado. E toda sexta-feira fazia-se um resumo, né? Resumo. Faz até hoje, faz. Pelo Milton Jung. E aí tem Nós ganhamos um prêmio da PCA com aquilo lá. Espetacular. Nós ganhamos um prêmio da PCA. Sacada maravilhosa. Ficou muito, muito bacana. Heródoto, e a história da Kombi? Você teve Kombi mesmo? Mais de uma. Por que essa paixão? O Boechat tinha paixão pelo Twingo, né? Pelo amor de Deus, Twingo não dá, não aguenta. Twingo não dá. Mas a Kombi era real mesmo. Era real. É o seguinte, eu sou de uma família pobre, né? Meu pai tinha oficina mecânica. E nós, então, quando consertávamos os carros, nós tínhamos uma Kombi velha para ir socorrer os carros, botar as ferramentas, eu ia de Kombi. Então, a partir daí, eu me apaixonei por Kombi, sempre tive Kombi. E outras vezes, aquelas Kombi velhas, quebrava o cabo do acelerador, você ia lá, puxava borboleta, prendia ali e vamos embora. Então, eu tive Kombi até quando trabalhava aqui na Record, tinha Kombi. E um dia eu resolvi vir de Kombi aqui porque a minha mulher pegou o carro. Hoje eu não tenho carro, eu venho de metrô aqui. Mais fácil. E aqui na frente, a parte da frente, era a parte dedicada, vamos dizer, mais aos astros da Record, o pessoal aí. E eu tinha lugar lá. E eu cheguei na porta, buzinava e o cara não abria a porta. Deixa uma Kombi entrar com aí você. Eu fui a cara de fora, aí eu desci lá e falei, pô, o cara falou, mas é entrega. Eu falei, que entrega, rapaz? Aí ele abriu a porta e entrei. Aí eu estacionei do lado de um Camaro, que era de um dos grandes astros aqui da Record. Aí eu chamei o cara e falei, é o seguinte, você fala pra ele, se esse cara amassar minha Kombi, vai ter uma puta confusão aqui. A culpa é dele. Acho que era o cara do Rodrigo Faro. Ixi, Rodrigo Faro, gente boa, gente fina. E isso te aproximava muito dos ouvintes, né? Claro, além das notícias, você tem essa forma de comunicação, Heródoto, que te aproxima muito. Você tem essa relação direta até hoje com os ouvintes? Eu tento fazer isso. Você tem uma ideia? Eu sei o público que eu falo aqui. Uhum. Eu faço, por exemplo, trabalho na Record News e o meu público é diferente do seu na Band News. Você é TV paga. Uhum. A Globo News é TV paga. Então vocês falam para um público AB. Eu não. Eu falo a Record News é aberta. Meu público é C. Uhum. Então eu procuro entender. Eu venho de metrô. Eu tenho mais sucesso no metrô do que no shopping Higienópolis. Eu passo ali na Marechal, tem aquele monte de barreteiros, os caras me param para conversar comigo, entendeu não? E eu me sinto extremamente honrado com isso. Eu me sinto extremamente honrado. Outro dia eu fui no centrão de São Paulo, eu sou de lá, eu nasci naquela região. Passei na antiga loja do MAP, tinha ali um monte de cara dormindo debaixo, tudo de jornal. Um cara saindo do meio do jornal, falou assim, ô, bom dia, Heródoto. Falei, porra, olha aí, puta, que legal. Isso é demais, isso é demais.
Você sente falta do rádio ainda hoje, Geraldo? Ou está num outro momento da sua vida aqui Não, na Record News? lógico, para ser sincero, é o seguinte, eu estou sempre focado naquilo que eu estou fazendo agora. Claro, É como dar aula, como Sim. escrever livros, enfim. Né? Gostar. Mas, por exemplo, a única coisa que me lembra do rádio agora é o podcast que eu faço aqui no R7 todo dia um podcast. E o podcast é realmente uma ferramenta muito parecida com o Toda rádio. ferramenta onde você usa o áudio apenas é rádio. Pode dar o nome que quiser, mas é rádio. E você continua fazendo aqui na Continua Record News. aqui no R7. No R7, No que é o portal da Record. Mas enfim, mas eu te perguntava dessa história do rádio, né? Você gostaria de voltar ao rádio, ter alguma coisa Eu no não sei rádio? se eu soubesse o que fazer. Entendeu? como Não? assim? Não, porque você tem que saber o que fazer, conhecer o seu público, entendeu? Se você não souber para quem você não fala bem, concorda ou não? Sim, sim. Aqui, Saber por qual é. exemplo, há um tempo atrás, eles contrataram uma empresa que fez o estudo do perfil do Telespectador. telespectador. Não é? Então, quer dizer, quando o cara me falou é a classe C, ele, pô, eu quero saber o que esse cara pensa, como ele anda, o que ele gosta, o que ele não gosta, entendeu? Não, para eu tentar me aproximar dele. Claro. Além de tudo isso que a gente está conversando, professor, TV, rádio, você escreveu muitos livros com diferentes temáticas. Qual que é o barato disso, Geraldo? Você Então, escreveu sobre budismo, né, sobre coisas do cotidiano, esse livro que você estava mostrando agora, que eu vou atrás, sobre rádio, né? Então, na verdade é o seguinte, esse negócio de escrever, a gente tem que ter disciplina. Não adianta você sentar de manhã inteira e dizer, vou escrever amanhã inteira, não escreve. Não dá certo. Se você escrever todo dia um pouquinho, quando chega depois de 2 dias, tem um monte de coisa escrita. Mas tem que ter disciplina. E eu gosto de história, porque venho dessa área, eu dei aula na USP também, fui professor de história da USP. Eu tenho na área do jornalismo, tenho vários manuais, o último foi publicado agora com o jornalista Udo Simons, que é meu colega. Tenho outros manuais com o Paulo Lima, Paulo Rodolfo, que trabalhou comigo na CBN. Nós temos 3 manuais de rádio, tele e jornalismo de multiplataforma. Eu tenho um manual de jornalismo esportivo, Ah, que demais. com professora também aqui da universidade. Que demais. Que Então bacana. você vai escrevendo. E aí uma hora sai. É uma hora só. Você falou do budismo, né? Como é que foi essa entrada no budismo? Como é que é a tua relação com a religião? Bom, a minha relação é o seguinte, eu tinha 22 anos de idade quando circunstancialmente eu fui parar num templo budista aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. E não saí nunca mais de lá. Aí me tornei monge leigo lá nessa comunidade, frequentei muito lá, sou ainda budista. E quem foi minha colega lá, você certamente conhece, é a Monja Cohen. Monja Cohen. Somos da mesma escola. Geraldo, fala de algumas coisas que não tem muito a ver com rádio, né? Falando agora de religião. Você tem uma ligação com a política lá atrás, com o PDT. Tem. Como é que foi essa ligação? Outra coisa maluca, outra maluquice. Você ajudou a fundar o PDT? Cheguei a fundar o PDT aqui em São Paulo, conheci o Brizola, né? Essa fase, na verdade eu conheci o Brizola só do livro de história, Sim. que eu dava aula. Sim. Mas eu conheci o Brizola, quando ele voltou, depois que ele voltou do exílio, como um social-democrata. Né? E a social-democracia, para mim, era uma coisa assim, bastante atraente. Então eu acabei me envolvendo lá, ajudei a fundar o PDT em São Paulo, conheci o Brizola, enfim, dei uma força lá em partido. Você gostou desse momento? Gostei muito, gostei muito. Sabe por quê? Porque era o seguinte, porque eu ajudei também lá a elaborar o programa do partido. Tá. Então quando tinha debate, lá eu ia com o programa do PDT debaixo do braço. Com o Brizola disputando a presidência, por exemplo. Como, por exemplo, a presidência ou o governo de São Paulo, que era... Fugiu o nome dele agora, enfim. Mas eu ia. Geralmente, meus debates eram contra o PT. Aham. E um belo dia eu fui na faculdade Getúlio Vargas para um debate. Eu pelo PDT, com e o colega do PT, sabe quem era? Quem? O Suplicy. É mesmo? Que demais, que demais. Como é que você está acompanhando esse momento? Enfim, quem vai acompanhar esse vídeo talvez veja em momentos diferentes, né? Mas como é que você está acompanhando de uma forma geral a situação que a gente está vivendo agora, né? A gente sempre teve debates, esse, por exemplo, que você está falando na política, né? Mas agora, aparentemente, as coisas estão um pouco mais acirradas. Como é que você está vendo esse momento, Arnaldo? Olha, é o seguinte, eu acho que faz parte do amadurecimento da democracia brasileira. Por que razão? O Brasil tem 500 anos de história. Só 50 de democracia. Só 50. Nós tivemos 2 períodos democráticos. Um que vai de 46 a 64 e outro que vem de 88 para cá só. Então é muito pouco tempo. Então esses sobressaltos que a gente está tendo é próprio de uma democracia muito jovem.
Nós somos um país antigo, temos mais de 500 anos de história. Mais democracia, só 50. Então tem muita coisa que Então, aprender. tem que aprender muita coisa. Geraldo, tem uma outra passagem sua que eu confesso que eu fiquei surpreso, que é a tua ligação com dublagem, né? Eu sou fã de um filme, quando eu era criança, chamado Os Goonies, né? E tem ali um personagem que sempre foi falado, que é o monstro, digamos assim, da história, que se chama Slot. E o Heródoto, ele dublou o Slot, é isso? A gente fazia várias coisas. O cara me pedia, você faz isso, faz. Contei pra você de um filme lá, da Mulaete, né, da Ana, e tal. Eu trabalhava na TV Cultura e tinha uma cena em que o sequestrador lá olhava na televisão e começava a assistir o programa. Era eu lá, entrevistando o Hélio Bicudo. Então eu acho que são coisas que você não tem oportunidade. Ana, você faz, se você gosta, por que não fazer? Claro, muito legal. Heródoto, para a gente finalizar, eu sei que tem muita gente que o acompanha. Eu tive o privilégio de te ouvir muito, né, de aprender muito. Agora sou eu que te ouço de manhã. Imagina, que é isso. Eu vou correr de manhã, ouço. Muito obrigado. Vou na academia de manhã, ouço. Muito obrigado. E ouço no meu rádio, que é o celular, você sabe, né? Fico muito feliz. Mas de verdade, eu sei que você sempre foi um professor para quem acompanhava. Foi professor da minha mãe, inclusive, lá atrás do cursinho. Você ainda tem esse prazer de ensinar, de mostrar seus conhecimentos, seja a história, seja na política, seja no jornalismo. É o teu barato fazer aqui na terra, mas, digamos assim? eu gosto, mas eu gosto também de aprender. Entendeu? Você tem uma ideia? Você dizer, quem são os seus professores hoje? São os estagiários que trabalham comigo. Por quê? Porque esse pessoal, eu estou tentando juntar o mais possível esse jornal aqui nas redes sociais. Esse meu esforço aqui é fazer jornal multiplataforma. Ele já é multiplataforma. Mas eu não tenho o conhecimento que essa molecada tem. Claro. Então, meus professores hoje são os estagiários que trabalham lá comigo. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Isso é demais. Heródoto, eu queria te agradecer muito. A gente tem uma pequena homenagem aqui para você, só para a gente encerrar. Muito obrigado. Aqui é o troféu Barões do Rádio, que eu faço questão de dar ao professor Heródoto Barbeiro. Muito grato. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, Heródoto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.